Bom dia, queridos irmãos, queridas irmãs, em Jesus. Que a paz do Mestre querido envolva todos nós em mais uma manhã de aprendizado no Evangelho, da doutrina, de desfrutarmos deste clima espiritual tão maravilhoso a que somos envolvidos pela espiritualidade amiga, que quando nós sentamos aí, há muito eles já estão aqui fazendo todo o trabalho necessário para nos receber, toda a higienização espiritual necessária para que nós possamos receber os fluidos benéficos, medicamentosos, que eles vêm trazer para nós. Então nós vamos falar, mas eu não vejo, eu não sinto. Eles estão aí. Não é? Jesus nos asseverou isso, e estão aí a nos auxiliar. Enquanto nós estamos aí sentados, nós estamos recebendo tantos tratamentos que a gente não tem noção do quanto nós recebemos, aprendemos para colocar no nosso dia a dia, não é? Nós estamos vivendo dias difíceis, conturbados demais, então às vezes os nossos corações se afligem diante de tantas dificuldades. E aí, quando nós recebemos esse lenitivo do Evangelho, cai realmente como gotas cristalinas em nossos corações, faz com que nós enxerguemos a vida, as dificuldades, as provas, por outro prisma. Então, que Jesus abençoe a todos nós, ao recebermos o passe, né, que a gente sempre pede, permanecermos em silêncio, os olhos fechados. Porque ao fecharmos os olhos, nós não vamos nos preocupar com aquele companheiro que está do lado. O que ele está fazendo ou não está fazendo. E assim nós entramos na sintonia ainda maior com a espiritualidade amiga, né, no momento do passe. Então nós vamos convidar o nosso companheiro Alexandre para que venha fazer a prece inicial e já deixar o convite. Hoje nós teremos o atendimento, assim ele me disse, dos medicamentos, não é? Que é um atendimento gratuito, os medicamentos, após a palestra, lá no jardim. Né? Lá estará com as fichas, então vamos chamar por número da ficha. E amanhã também nós teremos uma palestra com um orador que vem da cidade de Taquarituba, é o James Fonseca. Então, nós estamos convidando a todos que venham, né, um orador também excelentíssimo. E aí a gente já está deixando o convite para todos que venham também para a casa. Então, vamos passar para o Alexandre para que ele faça a prece. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, nosso irmão, nós agradecemos a oportunidade de estarmos aqui hoje, nessa casa espírita, nessa manhã de domingo, um domingo ensolarado, um domingo gostoso, onde a gente se reúne aqui para ouvir a palavra de Jesus. Nós agradecemos imensamente, Senhor, essa oportunidade. Que mantenhamos nossa mente, nossos ouvidos atentos, para que a gente possa ouvir a palestra, as palavras, para que a gente possa, além de ouvir, refletir também, para que a gente possa levar todos esses ensinamentos, tudo aquilo que a gente ouviu aqui hoje, que a gente possa levar para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para que a gente possa estender essas palavras aos nossos amigos, aos nossos familiares, a todas as pessoas que convivem no nosso lar. Pedimos também, Senhor, que nos abençoe com o passe amigo que recebemos no final dessa palestra e que a gente possa retornar para as nossas casas com essa alegria, com essa felicidade, irradiando isso para todos que estiverem ao nosso redor. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Então, nesta manhã, nós temos aqui conosco para nos trazer a mensagem do Evangelho, da doutrina espírita, o nosso companheiro Paulo. O Paulo Rocha é um companheiro aqui da casa, né, um companheiro aí de estudos também da doutrina, e ele sempre se prontifica a trazer a mensagem de Jesus. Então, nós vamos passar a palavra a ele
para que ele possa deixar para nós a mensagem desta manhã. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco, aonde queira que nós estivermos. Inicio a nossa fala com a frase do Espírito milanês, na qual ele nos traz à baila nos dizendo que quando nós recebermos um convite para trabalhar na seara do bem, que nós não devíamos nunca titubear, mas aceitar de imediato, porque nós nunca sabemos quando nós vamos ter a outra oportunidade. Então, que o convite seja bem-vindo, e quando nós recebemos um convite de uma superior ou de uma superiora, nós temos que agradecer nosso muito obrigado, Dirce, e toda a casa que nos dá a oportunidade para que nós possamos entrelaçar na convivência, no Evangelho do Cristo, para que nós sejamos amparados pelo seu afetuoso abraço, nos dando a oportunidade da transformação e do envolvimento espiritual. Memorável nosso Senhor Jesus Cristo, aqui nós estamos, porque nós já estávamos com saudade de Ti, dos Seus ensinamentos que eram e continuam a ser hinos de louvor, a lembrar nossa memória, quando lá nós nos encontrávamos à beira do mar, e o Senhor sentado naquela barca nos convidando, vinde a mim, todos vós que estáis em sofrimentos e carregados, que eu vos aliviarei. Então, nosso Senhor é o bálsamo que consola todas as dores, é o manto que tapa toda nudez, é o auxílio de todas as misérias, e o pão que mediga toda a fome. Nosso Senhor é a água que sacia toda a sede, é o pão que alimenta, é o abraço afetuoso dele que acalanta, é a cura das nossas dores, não somente física, mas as dores da alma, que às vezes penetra no âmago do nosso coração e faz com que nós refletimos sobre o seu ensinamento e reflete sobre o seu amor. Nosso Senhor é a luz que ilumina todas as trevas, a treva da maldade, do cinismo, do orgulho e do egoísmo. Trevas estas que ainda muitas vezes inculcada em nós, que somente o Evangelho dele possa fazer com que nós enxergamos ele toda vez que nós necessitamos. E uma das falas de Pedro, quase no despedir de Jesus, Pedro aproxima de Jesus e pergunta: Senhor, nós vamos sentir a sua falta quando nós queremos te ouvir, falar contigo, o que devo fazer? Então Jesus responde a Pedro dizendo: estou no Evangelho, às vezes não em letras em papel, mas ali está o meu pensamento, a minha fala dizendo a vocês: eu também continuo vivo. Nosso Senhor é a força que anima todas a fraqueza e nos faz caminhar para encontrar o letivo nas tuas palavras, no teu amor, para que seja o remédio para curar as nossas dores, não somente físicas, mas as dores da alma. Falar de Jesus, disse,
é abrir o coração para a luz, para o afeto e para o amor. Falar de Jesus é falar da vida eterna, da vida que fica, intensifica, mas traz o amor para dentro de nós. Teresinha, eu hei de falar de Jesus enquanto vida eu estiver, e aqui dentro do meu peito pulsar um coração, pela gratidão que Jesus fez e continua fazendo por mim, enquanto vida que eu estiver. Falar de Jesus é trazer o céu para mais próximo da terra. Quando nós falamos de nosso Senhor, nós fazemos brotar do solo arenoso e pedregoso a mais bela flor, mesmo sob um calor de um sol inclemente, para que essa flor transmita um aroma inigualável em nossos passos, abrindo as trancas das portas, para que nós possamos encontrá-lo, nosso Senhor, de braços abertos, nos dizendo: filho, eu te esperei há tanto tempo e agora nós nos encontramos de novo. Nossa confraternização para esta manhã de domingo radiosa, quando o astro-rei emite seus raios coloridos, fazendo nascer de trás das montanhas a luz para clarear o nosso caminho. Nós nos encontramos hoje com o objetivo de falarmos sobre a nossa existência terrena. E sobre a nossa existência terrena, aprofunda em mim algumas perguntas que às vezes eu não me encontro a resposta, que é dizendo: de onde eu venho? Por que estou na terra? E aonde irei após deixar essa prisão do meu corpo físico? Nessa trajetória da vida, às vezes eu posso imaginar e perguntar a mim mesmo: mais um dia de vida, Dirce? Ou menos um dia de vida? Mas no buscar do contexto dessa indagação dentro de mim, se eu tenho mais um dia ou menos um dia de vida em nossa existência vivida. Às vezes um dia a mais, um ano a mais, representa muito na nossa existência, se nós soubéssemos ou souber aproveitar a nossa existência, de como eu estou vivendo a cada dia nessa existência humana. Mas, contudo, todavia e porém, cada dia que eu vivo, eu tenho a oportunidade de buscar um novo ser, um novo espírito dentro de mim, porque essa foi a minha conquista, a perguntar a espiritualidade. Quando me desse a oportunidade de mais um dia de vida, que aqui eu viesse com o propósito de melhorar, de me transformar, de colocar dentro de mim e cumprir com os ensinamentos do Mestre Jesus, para que eu pudesse aproveitar essa existência de uma forma equilibrada, dentro de um patamar da honestidade, da ética e da convivência com meus irmãos da terra. Só assim eu poderia ter certeza que essa existência valeu, mas valeu mesmo por ter tido essa oportunidade. E a esperança de sair daqui bem melhor do que aqui eu cheguei. Então, dentro dessa perspectiva da minha vida, da minha existência, o que eu estou fazendo aqui? Quais são os meus objetivos para essa existência? Porque cada um de nós trouxe no ferrolhos da alma aquilo que nós pedimos para a espiritualidade, para essa oportunidade de vida. Viver uma existência é ter uma oportunidade inigualável, para a gente ter a certeza que a quantidade de anos, muitas vezes, vivido aqui na Terra, 100 anos, ou quantos anos nós tivemos a oportunidade, é de grande importância para nós,
Porque uma vivência de 100 anos é uma existência longínqua. Mas será que valeu a pena eu ter vivido 100 anos? 30, 40 anos aqui? O que é que eu tenho feito de bom para mim e para o meu próximo? Porque muitas vezes viver uma quantidade de ano não significa que eu cresci espiritualmente e moralmente. Mas o que importa é que eu estou fazendo o melhor para mim. Que essa quantidade de ano vivido na Terra, ela seja realmente de grande utilidade para a minha transformação, para o meu equilíbrio. Porque essa idade, às vezes avançada, eu continuo o mesmo, no primitivismo, no iniciar de uma vida, porque ainda está latente dentro de nós eras passadas. E eu às vezes adormeço num corpo físico, sem ter colocado em prática aquilo que eu pedi. Porque todos nós, quando viemos à Terra, nós viemos com um propósito. E qual é esse propósito? De eu buscar a melhorar a mim mesmo, porque eu sou responsável pelos meus atos, por tudo aquilo que eu fazer durante a Terra. Então viver 100 anos é uma dádiva de estar no corpo físico, principalmente quando nós temos a saúde física. Agora que se eu vivo 20 anos, mas durante esses 20 anos eu cresci moralmente e espiritualmente, quer dizer que eu comecei a evoluir na vida. Porque eu viver 100 anos, 80, e continuar parado, eu sinto que eu não progredi, que eu estacionei na vida. Como nós dissemos no começo do Espírito Milanês, nós viemos aqui para trabalhar, evoluir na seara do Cristo, porque nós não sabemos quando nós vamos ter a outra oportunidade. E nessa existência que nós ganhamos, olha que importância tem a nossa vida. É a maior riqueza que nós possamos ter, é uma vida no corpo físico. É Deus nos dando a oportunidade do nosso crescimento moral e espiritual. E dentro desse parâmetro de saber se realmente valeu a pena a vida ter vivido no corpo físico, um jovem, ele chega a um sábio da antiguidade, Galileu Galilei. E esse jovem então pergunta a Galilei: quantos anos o senhor tem? Responde então Galileu Galilei: 5, 10, 20 anos. Então responde o jovem: mas o senhor já é um ancião. Torna a responder Galileu Galilei: os anos que eu já vivi, meu jovem, não me interessam mais, eles já passaram. Por isso que eu digo que eu tenho 5, 10 ou 20 anos, é que ainda eu quero ter a certeza e a esperança de viver esses 5, 10 anos, mas que eu viva intensamente com dignidade, com sabedoria, eu tendo a esperança que do tempo que ainda me falta, eu posso ser cada vez mais útil para mim. Porque eu sou juiz e escravo de mim mesmo. Então o que se passou não me pertence mais. Mas o que eu vou ter daqui para frente é o que muito me importa. Que ainda há tempo de eu me tornar melhor. Nessa conjuntura eu posso me perguntar: 70 que eu estou vivendo. Mas o que importa é 5, 6 que eu vou viver daqui para frente. Porque eu busco esta eloquência de eu viver melhor. Do aprendizado que eu vivi daqui para trás vai me servir realmente para que eu me torne uma pessoa melhor. Cometi erros na minha vida, mas os 5, 10 ou 20 que terei daqui para frente é para que eu faça brotar dentro de mim uma nova esperança, um novo ser. Portanto, viver hoje é como se fosse realmente hoje o último dia, porque dia como hoje, nunca mais na nossa existência vamos ter outro. E noite também como essa que está chegando, é única em nossa vida. Por isso nós temos que aproveitar o máximo dessa nossa existência,
buscar aquilo que nós queremos, a nossa melhoria espiritual, porque todos nós queremos que quando nós desencarnarmos, virar uma estrela. Mas que estrela que é essa que vai fazer com que o nosso brilho realmente seja visto? Então nós estamos aqui nessa existência, não foi para tirar uma férias, mas sim para trabalhar na seara do Cristo e buscar a nossa melhoria. Porque todos nós nascemos com um propósito. Ninguém vem ao plano Terra para ser ruim. Nós viemos ao planeta Terra para uma evolução de nós mesmos. É isso que importa. Quantos anos eu tenho? 5, 10? Mas que esse que ainda me falta, eu quero viver, que eu viva com dignidade, que eu faça ao outro em tudo aquilo que eu gostaria de que fizesse, mas sem o tambor da vaidade e o toque do egoísmo. Que eu me torne melhor, porque a nossa existência na Terra é para isso, para uma evolução, para o trabalho no bem. É trabalhando no bem que nós nos melhoramos a cada dia, a cada oportunidade. Deus, este grande arquiteto do universo, aqui quando nós viemos estagiar, Ele nos deu uma bússola, Ele nos deu um caminho para que nós possamos crescer nesta vida, e esta bússola chamada Jesus, é o caminho que nós temos que caminhar diante dos seus ensinamentos, do seu evangelho, para que nós nos tornamos criaturas melhores, sendo nós todos filhos de Deus. Nós saímos da mesma massa, crescemos a nossa evolução e voltamos para a nossa essência, que todos nós temos o DNA de Deus em nós. Por isso que Deus nos fala que nós somos sua semelhança e imagem. E Jesus apressa-nos dizendo que sejamos perfeitos para alcançar melhor uma evolução. A existência humana nos permite dar esse tempo de vida para nós nos evoluir. E a humanidade tem por regra bem isto. Todos nós estamos aqui com um propósito da nossa evolução, porque nós somos, como já disse, nós somos juízes e escravos de nós mesmos, somos secretários dos nossos planos, da nossa propagação do bem. Porque todo o conhecimento que nós tivermos, se ele for puramente humano, ele não vai nos dizer qual é o nosso objetivo na Terra. Por isso que nós temos que acreditar em nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele é a fonte segura para que nós possamos evoluir. Ele mesmo nos disse que na nossa evolução, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Que sem Ele nós não chegaremos ao encontro de Deus ou nos planos melhores. Então o ser humano tem por objetivo aproveitar a nossa existência aqui na Terra para nos tornarmos melhor. E cada ato que nós contribuirmos para definir o que nós viemos trazer na Terra, porque o mundo nos conhece através das nossas virtudes, das nossas ações, porque as nossas ações, elas viram um hábito. E os nossos hábitos viram o nosso caráter. E o nosso caráter torna-se o nosso destino. E toda a essência, ela procede do indivíduo. E cada um de nós temos a nossa essência. E o mundo, ele é influenciado pelas nossas ações, pelas nossas circunstâncias. Então eu posso perguntar no âmago da minha alma, qual é a minha essência? A minha essência é uma essência de amor, de convivência boa para com todos. A minha essência é aquela que quando eu encontro uma alma querida, um amigo, ele vem na minha direção para me abraçar. Ou eu sou aquela essência que quando eu vejo uma pessoa, eu mesmo desvio dela, ou ela desvia de mim. Qual que é a minha essência? A minha essência é de amor,
A minha essência de benevolência, a minha essência de paz, ou minha essência ela é turva no egoísmo, ela é turva nos ciúmes, que todo aquele que viver desvia de mim. Qual que é a minha essência para a minha existência terrena hoje? E cada um da nossa essência tem um cheiro, tem um perfume, tem um aroma. Porque é gostoso quando a gente encontra uma alma querida, recebe aquele abraço e fala: que cheiro tem essa essência? O cheiro de ficar perto. Ou aquela essência que as pessoas querem afastar de nós. Qual é a minha essência? O meu comprometimento para essa existência que eu estou tendo a oportunidade. Cada um de nós é capaz de criar a nossa própria essência para essa existência e perguntar a mim: o que é que eu estou fazendo nesse plano terreno? Para que eu vim aqui? E aonde eu vou estar após o meu desencarne? Já que todos nós queremos realmente virar uma estrela a brilhar, que nossa estrela comece a brilhar hoje. Porque tudo que nós fazemos no hoje vai refletir no nosso amanhã. Essa é a nossa essência. Ou a nossa essência é aquela de desejar o mal, de fazer o mal, que ninguém quer ficar perto de nós. Então nós temos esse caminho da escolha, o caminho da nossa essência aqui na Terra. A essência terrena tem por objetivo de sabermos que nós somos um ser imortal. Porque se nós continuarmos errando, não tendo uma essência de vida dentro de um propósito divino, nós vamos ter que estar voltando várias vezes num plano de provas e expiações, para que nós possamos sofrer e aprender a amar. A felicidade, ela tem um sentido, que é o propósito da vida. Como é que eu quero ser feliz aqui, sendo que eu não desejo, não faço a felicidade do outro? Porque nós somos aquilo que plantamos. Se nós plantamos o amor, colhemos o amor. Mas se nós plantamos ventania, nós vamos colher uma tempestade. Então eu prefiro plantar o amor, já sabendo que eu tenho a colheita de acordo com o que é a minha plantação, eu vou plantar o melhor. E uma grande porcentagem, com toda veemência, considerável alta da humanidade, a cada iniciar de cada ano, ele faz então uma retrospectiva de vida. Em 365 dias, apenas ele tira um dia do ano, 10 minutos, 15 minutos, para ele fazer uma retrospecção de vida. Então ele para, ele analisa, mas ele sempre volta ao mesmo sentido, que é o sentido do sucesso, da conquista dos bens materiais, dos gozos mundanos, e o entusiasmo do ser humano, qual que é? É o sentido dele querer sempre mais, ter mais. Ele nunca quer ter o ser, que é o importante. Ele acha que ele tem que ter condições para aquilo. E a humanidade, enlouquecida pelos valores mundanos, eles vão distanciando da maior riqueza da vida, que é o endereço de Deus. Parte da sociedade hoje, ela se encontra enlouquecida pelos valores humanos, pela troca, pela permuta. Nós vemos ser humanos esquecidos do próprio ser humano e quer ser feliz no plano terra. Exemplos muito simples. Quantos seres humanos hoje, assim dizendo, casais, que não querem ter mais a companhia do ser humano de um filho e adotam um pet, como se fosse um membro da família. E aquele pet, ele tem as regalias que o ser humano não tem. Os melhores veterinários, as melhores rações, água só da melhor qualidade. Enquanto o ser humano está ali tirintando de frio atrás do agasalho, o seu pet tem uma cama, dorme com ele na cama,
no ar-condicionado quando está o calor, no frio o aquecedor. E o ser humano precisando do amor. Então o ser humano está fazendo essa troca. Que essa troca também terá um dia uma consequência. E tem ser humano que ainda é capaz de falar uma frase. Quanto mais ele convive com o seu animal, mais ele detesta o ser humano. Ele fala isso porque ele não sabe que o animal não sabe falar. Mas se o animal soubesse falar, ele não diria isso. Então nós temos que amar sim, sem dúvida nenhuma, os pets, gostar, mas não fazer essa troca do pet pelo ser humano. E a humanidade está indo um pouco mais longe. Eu não posso falar que é desamor pelo seu próprio irmão. Hoje o ser humano, ele está se apaixonando por um pedaço de plástico, dando vida a um plástico. Tantos outros deixando hoje o casamento para ter em casa as bonecas de plástico. Ter nos seus braços os rebornes. E quantos seres humanos, nossos irmãos, que Jesus disse, aquele que acalentar um desses pequeninos é a mim mesmo que acalanta. Ele coloca um pedaço de plástico no braço para minar, enquanto os outros. Mas a evolução, como nós já dissemos, é de cada um. Que Deus, nós temos a certeza que Deus é a nossa essência e que nós devemos amar o ser humano. Essa é a nossa existência. Crescer na nossa evolução espiritual. E para falarmos realmente, para interpretar a nossa locução sobre que o ser humano esqueceu o endereço de Deus, uma pequena história que se torne real, para amanhã nós começarmos a analisarmos. Deus, quando termina essa obra magnífica, o nosso planeta Terra, Ele fez da melhor forma possível e de bem-estar para que nós possamos aproveitar o máximo. Então Deus, imaginando querer tirar umas férias, descansar um pouco, Ele convida os anjos, os serafins, a cúpula dos benfeitores que com Ele estiveram para concluir este planeta. Então Ele convida para que tivesse entre eles um diálogo, e onde Deus pergunta que Ele queria tirar umas férias, e aonde Ele poderia ir para ficar um pouco distante de Deus. Então cada anjo, cada serafim dava para ele um objetivo. Olha, o Senhor vai aos Andes, olha que coisa linda que o Senhor criou, os Alpes suíços. Então Deus fala para os seus anjos, não, lá os homens também vão me encontrar. O Senhor deve ir para o alto mar, olha que beleza que o Senhor fez, 3 partes são águas, para que nunca falte as águas, para navegar, para o descanso. Então Deus responde a esses anjos, não, lá os seres humanos também vão me encontrar. Aí então Deus diz, Senhor, vai para a lua, mais próximo da terra. E Deus diz, não, meu filho, o homem já esteve lá. Nisso então que cada um está dando uma proposta para que Deus vá ao lugar onde ele não possa ser encontrado. Aquele anjo que limpava o salão, levanta o cabinho da vassoura e diz, Senhor, Senhor. E Deus ora, então os espíritos que estavam lá com ele, os anjos, nós estamos dando a ideia, um lugar para que Deus possa ir onde se encontrar. E Deus então chama aquele anjo e fala assim, meu filho, você sabe o lugar onde eu devo ir, que o ser humano possa não me encontrar? Ele falou, sei, Senhor, aonde? No coração do próprio ser humano. Se o Senhor for para dentro do coração do ser humano, ele não vai te encontrar, porque ele está te procurando lá, acolá, e não te encontra. E o Senhor está tão dentro dele que te procura às distâncias. Ele ainda não conseguiu te encontrar, porque ele está no coração dos seres humanos, como o Senhor está
no coração meu. Por isso, Senhor Deus, que quando eu quero falar contigo, te encontrar, eu fecho a porta da consciência no meu coração e em segredo eu falo contigo. Senhor, o Senhor está aqui dentro do meu coração. O Senhor não está nos Alpes, não está na lua, não está no mar, mas o Senhor está no mar da minha consciência. O Senhor está no mar do meu coração. É aqui que eu te encontro. E o ser humano então distanciou de Deus porque não sabe onde encontrar Deus. E nós estamos tendo essa oportunidade, essa existência para saber, através do Evangelho de Jesus, onde está Deus. Na nossa consciência e no nosso coração. Então toda vez que nós quisermos encontrar com Deus, mergulhamos dentro de nós. Deus está aqui, porque nós somos o DNA de Deus. Por isso que nós deixamos de não querer o ser humano perto de mim, mas eu quero o ser humano dentro de mim. Eu quero estar dentro de mim mesmo para encontrar a minha essência divina, que é Deus. Enquanto então a humanidade, ela não desvencilhar desses valores mundanos, eles vão empobrecendo a alma, enquanto eu devia enriquecer a alma para encontrar os valores que aqui nós viemos buscar nessa existência. Então não haverá então evolução espiritual em nosso planeta Terra, enquanto o ser humano ainda não encontrar o endereço de Deus que está nele mesmo. No entanto, nós ainda adormecemos pelos gozos terrenos e esquecemos de enobrecer a nossa alma. Mas o homem de bem, que ele acredita numa vida futura, quando ele desperta do sono do corpo físico no plano espiritual, a primeira coisa que ele faz é desvencilhar dos gozos mundanos, que tudo que ele teve na terra apenas passou pelas suas mãos e não são deles. Foram apenas as benesses que Deus deu para ele como presente, para que ele pudesse desfrutar daquilo com sabedoria, e que um dia ele tinha que devolver com a multiplicidade daquilo que ele recebeu. Como está em nosso Evangelho, sobre os valores dos talentos. Porque nessa existência Deus nos dá o que nós temos capacidade de nos melhorar. Como que para um ele deu 5 talentos, 3 para outro, 2 e 1. Cada um fez os seus talentos conforme a sua inteligência, reproduziu, enquanto os outros adormeceu na essência divina, enterrou o seu talento. É aí que nós perguntamos, diante desse um que enterrou o seu talento, o que eu estou fazendo das benesses da vida, das benesses dessa existência. É sobre a nossa existência e saber como nós estamos desfrutando do nosso dia a dia. Porque nós, em 24 horas, nós temos o tempo partilhado para cada situação. Então, o que nos resta é aproveitar cada minuto, inclusive do nosso sono. Toda vez quando colocarmos a cabeça no travesseiro, falar: Senhor, que eu tenho a oportunidade, mesmo diante desse sono, para o refazimento das minhas energias, que meu espírito possa estar em boas companhias. Companhia do meu mentor amigo, que é meu anjo de guarda, dos meus anjos protetores, para que junto eu possa aprender com eles mais sobre o Evangelho do Cristo. E amanhã a oportunidade de eu estar novamente no corpo físico, que eu serei melhor do que eu fui ontem, que eu possa aproveitar essa existência. Mas para tranquilizarmos a nossa essência, o senhor Allan Kardec, Hippolyte Léon Denisard Rivail, ele nos faz uma pergunta aos imortais, para que fique mais cravado na nossa mente sobre a nossa existência na Terra e como viver melhor. Em O Livro dos Espíritos, na questão 919,
O Senhor Kardec então pergunta aos imortais: qual meio prático e mais eficaz para melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? Responde o espírito da esfera crística. Um sábio da antiguidade, Sócrates, dizia: conhece-te a ti mesmo. Então o senhor Allan Kardec, professor, ele analisa a resposta do espírito de alta envergadura, mas ele queria um pouco mais da eficiência dessa resposta e indaga na questão 919A. Compreendemos toda a sabedoria desta máxima, mas a dificuldade está precisamente em conhecer a si próprio. Qual o meio de chegar a isso? E esse mesmo espírito da esfera crística conclui: fazei o que eu fazia enquanto eu vivia na terra, a fim de cada dia eu interrogava a minha consciência e perguntava a mim mesmo se eu estou cumprindo com os ensinamentos e se eu não magoei ninguém, e o que eu posso fazer para melhorar. E ele conclui a resposta dizendo: foi assim que eu cheguei a concluir que eu ainda preciso de uma reforma. Santo Agostinho. Eu, analisando essa resposta, disse, de Santo Agostinho, eu mergulhei para dentro de mim e me senti tão pequeno, mas busquei na memória o efeito dessa resposta de Santo Agostinho, pensando: se Santo Agostinho, ele precisava de uma reforma, imagina eu do que eu estou precisando, de um malho, de um cinzel, para lapidar que eu ainda sou uma pedra bruta. Então eu cheguei à conclusão: meu Deus, eu preciso de uma reforma urgente, de uma retrospectiva de vida, não apenas uma vez na vida, um dia do ano, para buscar a minha reforma. Eu tenho que me reformar a cada dia, a cada instante, para que eu possa melhorar. Então foi nessa expectativa das informações que nos chegam todos os dias. Sabemos diuturnamente que nós estamos a passos tão próximos de um novo plano terreno, que é o plano de regeneração. Mas para que esse plano terreno seja angariado pela regeneração, todos nós que somos parte integrante, nós precisamos, o mais rápido possível, buscar a nossa transformação. Porque o tempo urge célere, o tempo não nos espera. Nós não sabemos quantos anos temos pela frente, 5, 10, 20 anos, que começamos então de imediato buscar a nossa reforma interior. Ou seja, contribuindo para mim mesmo, para que quando eu deixar o planeta Terra, eu deixo com a perspectiva, talvez, de voltar aqui. Eu quero deixar um mundo melhor, um planeta melhor, porque disso eu posso ser o próximo morador aqui, não sei quanto tempo, mas que a minha contribuição que eu fiz para o planeta Terra, eu posso encontrar ele melhor. Aí dentro dessa perspectiva eu posso perguntar para mim, para deixar o mundo melhor: como está sendo a minha convivência com os meus? Eu prezo a minha convivência com a minha família, com meus amigos? Como é que eu estou agindo nessa existência para me tornar uma pessoa melhor? Eu tenho essa convivência harmônica, porque a humanidade inteira é a minha família, são meus irmãos, são meus pais. Eu cuido bem da natureza, eu cuido como que eu estou cuidando da flora e da fauna, para que eu possa deixar isso aqui melhor, para quando eu voltar o planeta Terra esteja evoluído e realmente nesse plano de regeneração. Eu conheço seres humanos que até convivem comigo, que não vê a beleza em nada. É como se fosse uma alma morta, não é capaz de olhar para uma flor, ver a beleza da flor, a sutileza do voo de um beija-flor. Porque Deus coloca a sua assinatura
em toda a sua obra. Quando eu não consigo ver a beleza da natureza, que é a essência divina, que eu não consigo ver no outro como meu irmão, eu não consigo ver Deus. Porque Deus é a essência, a sua assinatura está em toda a sua obra. De que maneira, então, que eu estou vivendo a minha vida na Terra? Eu tenho que começar a ver a Terra de um modo diferente e cuidar deste planeta para que eu possa encontrar ele melhor. Sendo nós os filhos de Deus, que é essa evidência que nós trazemos, que é a lei do amor e da paz, que nós fazemos o melhor, para que quando nós sairmos daqui, nós voltaremos melhor. É uma pena que o tempo urge rápido, mas que nós entendemos que a nossa vida daqui para frente ela tem que ser diferente. Tem que valer a pena a nossa existência aqui na Terra. Porque nós tivemos um privilégio, que quando nós nascemos, escolhemos para nascer no Brasil, a terra do Cruzeiro, pátria do Evangelho e celeiro do amor. Nós temos que amar esse país, este pedaço de céu da Mãe Gaia, que é a terra, para nos tornarmos melhores. Porque nós já estivemos em planos melhores. Nós estagiávamos, em certa época, há 7.000 anos quase, nós estávamos lá num planeta melhor, que é o planeta de Capela, mas nós não fomos bem aceitos lá, porque nós começamos a fazer desordem, e nós fomos transferidos para a Terra. Olha o planeta que nós viemos morar. Então que nós fazemos o melhor, para nos deixarmos esse planeta melhor. E uma fonte segura nos traz a baila do dizer, publicada no livro Plantão de Resposta, no volume 2. Quando o nosso irmão Francisco Cândido de Paula Xavier, no ano de 1971, pela mão do imortal Emmanuel, ele nos deixa essa obra falando que no ano de 2057 a 2060, o planeta Terra e a Terra do Cruzeiro iniciaria um novo sistema, o plano de regeneração. Então, que nós não esperamos esse plano chegar até 2057, mas que nós começamos a nossa transformação hoje, a nossa melhoria hoje. Que vivemos então cada dia como se fosse o último, fazendo o melhor para nós e para o nosso próximo. E que nós concluímos essa nossa existência com amor, com gratidão, benevolência, com paz e com a senha chamada caridade. Conosco e para com o nosso próximo, para que nós possamos, quando sair do corpo físico, estagiarmos no mundo melhor. Eu espero de coração que novos caminhos se abram à nossa frente, levando-nos esse caminho ao encontro do Cristo, e que os ventos soprem de mansinho em nossas costas, para que nós nunca deixemos de caminhar ao encontro do Cristo. E que o sol, esse astro-rei, brilhe suave e morno em nossos olhos, para clarear o caminho onde iremos passar. E que a chuva caia de mansinho e suave em nossos campos verdejantes, desabochando as flores, perfumando os caminhos por onde nós iremos passar. E que até disto nós nos encontramos aqui de novo, nesta casa de oração, abrigo aos aflitos. Que Deus, nosso Pai, o grande arquiteto do universo, nos protege nas palmas das suas mãos. Meu tríplice e fraterno abraço, beijo na alma de vocês. Que nós tenhamos nessa existência a oportunidade de nos melhorar sempre. Que assim seja. Agradecido, Senhor Jesus,
por estar conosco nesse hospital de alma, nesta casa de oração que é o nosso refúgio, abrigo aos aflitos, aqui em Fernandópolis, nesse bairro Araguaia. Que o nosso divino médico, do nosso físico e da nossa alma, o nosso Senhor nos envolve em seus braços, curando as nossas dores, não somente física, mas da alma, colocando este bálsamo divino através desses passes magnéticos, salutar e curador das nossas dores. Essas energias em forma de fluidos magnéticos penetram em nosso ser, iniciando pelo nosso chakras coronário, envolvendo em fluidos magnéticos curadores o cérebro, cerebelo, glândula pineal ou epífise e todo o sistema neurônico, envolvendo o nosso frontal, atuando sobre a glândula pituitária ou hipófise, assim também todas as glândulas endócrinas, envolvendo a nossa visão, audição, olfato e paladar, envolvendo o nosso laríngeo, que atua sobre as glândulas tireoides, as vias respiratórias, as cordas vocais, os brônquios e os pulmões. O nosso chakra cardíaco, focamos sobre a glândula timo, o coração, os batimentos cardíacos nos seus sistemas sístole e diástole, o sistema circulatório, o sistema imunológico, os alvéolos pulmonares, envolvendo o esplênico, que atua sobre as glândulas do bácio, fígado e pâncreas, e também o chakra umbilical, ou seja, solar, atua sobre as glândulas suprarrenais, pâncreas, fígado e os rins, envolvendo também o básico, chakra básico, envolvendo com os fluidos benéficos a glândula suprarrenal, sistema reprodutor, genital, uterino e a próstata, e cobrindo todo o nosso físico, esqueleto humano, ósseo, com as dosagens básicas essenciais de cálcio, fósforo, iodo, magnésio, todas as energias fluídicas, criando esta capa protetora, esta manta protetora em volta de nós, esses fluidos balsâmicos, fazendo com que todos os nossos órgãos físicos trabalhem harmonicamente, enquanto na terra precisarmos dos nossos órgãos físicos. Senhor Jesus, que tuas bênçãos recaem sobre nós, como pétalas de flor, perfumando o nosso caminhar ao nosso carreiro no te encontro. Não posso me despedir do Senhor sem te agradecer pelas benesses que o Senhor tem feito por nós e continua fazendo, dizendo: Senhor, que seu bálsamo divino seja para nós nessa existência esses fluidos benéficos, nos dando saúde e paz. Que assim seja, graças a Deus.